Fala pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Eu que sou o João Brinkman, professor de Educação Física. Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre o ácido lático ou lactato, algumas diferenças entre uma e outra molécula, e aí para mim fez sentido hoje falar mais um pouco sobre o lactato. Assim, existe uma pergunta que se pode fazer em relação à remoção do lactato após o exercício. E antes de mais nada, na verdade, apenas lembrando aí aqueles que ainda não se inscreveram, façam isso, né? Clicando no botão que há aí embaixo para isso. E assim vocês recebem mais facilmente os vídeos que eu faço aí semanalmente. Tá bom? Mas indo direto ao ponto, que é uma das marcas aqui do canal, não é? Ir direto ao ponto e ser o mais objetivo possível. Em relação à remoção do lactato após o exercício intenso, o que seria melhor, na opinião de vocês aí? Fazer uma pausa ativa ou simplesmente ficar parado? Então, na verdade, o que é melhor, podemos inclusive ver nessa figura aqui. Ó. Essa figura mostra a taxa de remoção do lactato do sangue após o exercício intenso, fazendo uma recuperação ativa, em torno de 35% do máximo, e uma recuperação passiva, ficando simplesmente parado. O que se observa aí é que a taxa de remoção do lactato do sangue é maior, ou seja, se formos pensar aí por unidade de tempo, o lactato é removido do sangue com maior facilidade ou mais rapidamente, fazendo-se a pausa ativa, em torno aí de 30 a 40% do consumo máximo de oxigênio. Se fôssemos pensar no limiar de lactato, em vez de consumo de oxigênio, o exercício ou a recuperação, né, deveria ser feita de forma ativa abaixo do limiar de lactato. Lembrando que o limiar de lactato é o ponto a partir do qual há acúmulo de lactato. Então, logo abaixo do limiar de lactato, você tem a intensidade ideal aí para taxa de remoção de lactato do sangue. E ele é removido do sangue, o que acontece com ele? Na verdade, tem algumas possibilidades. A maior parte do lactato, cerca de 70%, ele se torna piruvato e é oxidado nos próprios músculos, servindo então como fonte de ATPs, possibilitando então, inclusive, contrações musculares com base nesse substrato energético. Então vejam que o lactato, inclusive, é sim um substrato energético. Ele não é vilão de nada. Há quem diga que ele é causador, ele não causa dor nenhuma, inclusive. Muito provavelmente há sim uma correlação entre dor e acúmulo de lactato por ambas circunstâncias surgirem após exercício intenso. Mas não há aí uma relação de causalidade direta, uma relação de causa e efeito. É diferente uma correlação de uma relação de causa e efeito. Enfim, cerca de 70% então do lactato muito provavelmente se torna piruvato e pode então voltar a ser oxidado para fornecer então ATPs para os próprios músculos. E em torno de 20% do mesmo lactato, mesmo lactato no sentido de ser a mesma molécula, não é? Em torno de 20% do lactato você tem a participação do chamado ciclo de Cori, que é aquele ciclo no qual o lactato é formado nas células, ele passa para o sangue, do sangue ele vai para o fígado, no fígado ele é convertido em glicose. E aí então ele pode voltar a formar o glicogênio, por exemplo, num processo chamado de gliconeogênese. E mais ou menos aí 10% do lactato ele pode participar da formação de alguns aminoácidos. Então, basicamente a grande maior parte se torna piruvato e pode ser oxidado nos próprios músculos. 20% migra para o fígado e lá ele se torna glicose. E 10% então pode se tornar aminoácidos.
Alguns autores especulam que possivelmente pessoas que sejam atletas de resistência, por possuírem maior capacidade oxidativa, consigam, por sua vez, se recuperar mais rapidamente, com mais facilidade e oxidar com mais velocidade o lactato produzido após o exercício intenso. Só que vários estudos mostram assim resultados conflitantes nesse sentido. Há estudos, por exemplo, que mostram que pessoas treinadas têm uma taxa de remoção do lactato do sangue muito semelhante à de pessoas não treinadas. Então, pelo menos nesse ponto, existe um certo conflito assim na literatura. Então, algumas das mensagens de hoje, assim, mais importantes, como que o lactato é removido do sangue, principalmente falando com o auxílio de pausas ativas, isso favorece a oxidação desse substrato após o exercício, então ele é removido mais rapidamente do sangue, fazendo-se esse tipo de pausa, ou seja, com um exercício leve. E ele não produz dor. Tudo bem? Isso é muito importante. Existe aí uma correlação entre lactato no sangue e situações em que pode-se sentir dor, por ambas as circunstâncias surgirem após o exercício intenso, mas não há aí uma relação de causa e efeito. Tudo bem? Então, a mensagem de hoje era essa, né? Ou eram essas, simplesinhas como sempre. Lembrando de novo que a você aí que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, se puder, deixe aí o seu joinha, tá bom? E repasse esse vídeo e outros também para aquelas pessoas que você porventura conheça e que possam, por algum motivo, um ou outro aí, ter aí um interesse semelhante ao que nós temos na educação física, nos esportes, nos exercícios em geral e na fisiologia do exercício. Não é mesmo? Então, hoje eu fico por aqui. Até a próxima semana.